Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como assim, Poli? É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuísta, especialista em planejamento e principalmente uma dona de casa como você. Muitas dúvidas, o pessoal sempre tem dúvida, o que eu faço, o que eu não faço. Então, este título serve para nós feng shuístas. Por quê? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Errado. Errado. Porque feng shui é prática, é técnica, não é apenas falar. Tá? Porque nós temos que aplicar técnicas e estas técnicas devem ser aplicadas conforme a casa de cada um. Não é geral, não é uma coisa geral, gente. Então vamos lá. Vamos começar a entender que nós levamos 6 meses, a partir do momento que nós entramos numa casa, num apartamento, nesse novo lar, para a gente controlar as energias dele, tá? Ou então, quando nós moramos numa casa e nós começamos a aplicar as técnicas de Feng Shui, nós vamos demorar 6 meses, no mínimo 6 meses, para a gente equilibrar. E como gostam de dizer assim, sabe? Harmonizar as energias da casa. Eles gostam muito dessa palavra harmonizar, mas eu já tiro essa palavra harmonizar por a palavra equilibrar. Porque nós equilibramos, não? Entre dois polos, não? O Yin e o Yang, porque é através desta teoria que vem o nosso Bagua, aonde nós aplicamos através das técnicas de Feng Shui da Escola do Chapéu Negro. Através das técnicas desta escola que a maioria de nós brasileiros aplicamos nas nossas casas. Então, alguns outros usam a técnica da bússola. Eu hoje, nesta casa aqui, eu não aplico mais as técnicas do Chapéu Negro, eu aplico as técnicas da bússola. Mas, gente, eu posso garantir para vocês que, independente de qual escola de Feng Shui é aplicada, sempre vamos ter resultados bons. Porém, não adianta eu apenas falar. Não é apenas falar, é praticar. Outro dia uma pessoa me disse assim, ai Poli, então, se a gente leva tanto tempo para... Né? E como que fica essas pessoas que hoje, não, é a opção de muitas pessoas que não têm uma morada fixa, né? Elas moram 2, 3 meses num lugar, daí saem dali, moram em outro lugar, né? Alugam apartamentos através de aplicativos, ficam um tempo, daí sai, vai lá, quer dizer, não tem uma moradia fixa. Tá? Se essa pessoa não tem uma moradia fixa, quer dizer que ela está sempre entrando em contato com energias que não são dela. Tá? Se ela tiver a sorte de entrar numa casa onde tenha um apartamento que tenha um bom Feng Shui, é lógico que vai beneficiar ela. Tá? Mas esse benefício também não é ao longo do tempo. Não é ao longo do tempo, porque ela fica só um tempinho ali, quando as coisas estão melhorando, de repente ela vai para um outro lugar. Tá? Quer dizer, ela não tem como aplicar Feng Shui naquele lugar. Porque o Feng Shui, nós só podemos ver ou obter resultado a partir de 6 meses, ao longo de um tempo. Não? Então, quando que as energias numa casa vão influenciar em você? Ou como que você pode contornar essas energias daquele lugar, tá? Ao longo do tempo. Como que eu posso dizer que uma quina está me afetando em pouco tempo? Não, ela não vai afetar assim uma quina que vem em cima da tua cama, isso, aquilo, em pouco tempo. Não, é ao longo de meses, ao longo de anos que essa energia pode te afetar. Entende, gente? Então eu vou ter o benefício ou o malefício de
de alguma coisa, de alguma energia, tá? Ao longo do tempo. Espero que fique bem claro. Então, para que eu tenha propriedade na minha fala, para que eu tenha uma lógica ou um discernimento da minha lógica, eu tenho que permanecer naquele local e eu não diria fazer experiências, mas aplicar a técnica de Feng Shui, observar a técnica de Feng Shui, se ela está dando certo, está dando errado. Vou contar um pouquinho aqui da minha história. Quando eu comecei aqui nessa casa, aqui eu apliquei primeiro, a primeira técnica de Feng Shui que eu apliquei aqui nesta casa aqui, foi daquela do método solar, que também usa a bússola para ver o norte, né? Então, você vê o norte e o baguá invertido, tá? É através de uma técnica que se chama Feng Shui lógico, não? E esta mestre de Feng Shui, ela inverteu o baguá para o hemisfério sul e tem as direções cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste e as demais direções. Gente, perfeita essa técnica, né? Muito boa essa técnica, só que tinha alguns poréns que eu ficava questionando. Principalmente nessa questão de norte e sul, até eu concordo, né? Das direções, né? Porque no hemisfério norte, o frio, no hemisfério norte, a direção do frio não vem do sul, ele vem do norte. E aqui no hemisfério sul, a direção do frio vem do sul. Então, quando você faz essa inversão do baguá, tá, entre norte e sul, tudo bem, mas de leste a oeste não, porque o leste, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é o mesmo. Não muda a direção o leste, como também não muda a direção oeste. Então, depois comecei a me questionar e eu vi que existia uma coisa ali que não se encaixava muito bem nessas questões de leste e oeste, tá? Aí eu fui para a escola do chapéu negro, onde a gente aplica o baguá, tá? Independente aonde a gente estiver, se for no hemisfério norte ou hemisfério sul, através da porta de entrada, e não aplicamos a bússola. Tá? Vi que realmente funciona. Funciona perfeitamente numa casa. Tá? Porém, o que eu vejo hoje? As pessoas não estão entendendo como aplicar, tá, a ativação dos guás. Tá? O que eu vejo, tá, é pessoas pegarem, tá, pegarem aquela parede que tem a porta de entrada, né? Quando aplica o baguá, né? Parede de porta de entrada, e querem colocar as cores do guá. Então, elas estão numa mesma parede, tá? Numa mesma parede, ali às vezes essa parede é a parede da sala, né? Tá? Ela coloca cinza, pinta uma faixa enorme de uns 2 metros de cinza, depois um preto e depois um azul, e ela diz ali que ela está ativando os guás. Gente, nós não fazemos assim as ativações. Nós não fazemos assim as ativações, porque você está numa sala, no mesmo ambiente, tá? Não é desta maneira que nós ativamos a energia de cada guá. E nós temos que entender bem claro isso, tá? Que nós usamos principalmente o elemento daquele guá, ou seja, daquele canto, para ativar esta energia. Por isso que nós temos que entender bem claro os 5 elementos. Tá? Não é apenas você ouvir alguém dizer assim, eu uso cores para ativar o baguá. Quer dizer, cada guá tem a sua cor, assim como tem a sua direção, assim como tem o seu número, assim como ele tem partes do corpo humano, quer dizer, porque eles vêm de onde? Dos trigramas. Esses trigramas foram muito bem explicados através do I Ching. Então, nós temos que entender muito bem isso, gente. Não? Como assim? Alguém me perguntou, por que tem um lugar que é para os filhos, tem outro lugar que é para a família? Porque vem através desses trigramas. Não? O que nós podemos
entender, gente, é que não adianta apenas falar, nós temos que praticar. Feng Shui é prática, é a técnica, aplica a técnica, observa essa técnica, se está dando certo, se não está dando certo. Cada casa tem as suas características, porque tem pessoas que moram lá, essas pessoas têm a sua energia, então, conforme a energia desses moradores, vai ser a energia da casa. Então, nós temos que observar que não adianta apenas falarmos, nós temos que colocar em prática, tá? Porque quando a gente pensa em Feng Shui, tá, nós vemos que tem muitas escolas, tem muitas técnicas, mas nós temos que ver se essas técnicas realmente funcionam, gente. Se realmente funcionam. Outro dia alguém me perguntou assim, Poli, você falou que a gente tem que cuidar muito com vermelho, não? Que a gente coloca os vermelhos apenas em detalhes, pode ver aqui na minha cozinha, eu tenho alguns detalhes em vermelho, porque o vermelho é o símbolo do fogo, né? Então, cozinha, fogo financeiro, toda aquela história que vocês sabem. E ela me perguntou, eu conheci uma pessoa, né, famosa, a sala dela é toda vermelha, e ela é uma pessoa muito rica, muito bem. E ela disse assim, o vermelho ali está presente em tudo naquela sala. E eu fui pesquisar essa pessoa e vi as imagens da casa dela, né? Uma sala, e fui ver para que servia aquela sala. Então era uma sala que devia ter em torno de mais de 80 metros quadrados, uma sala enorme. Então, você via assim que tinha um paredão de frente que devia ter uns 10 metros, mais uns 8 metros ali, devia ter uns 80 metros quadrados, se não for maior, tá? Uma das paredes era toda de vidro. As demais paredes eram um vermelho marsala, então é aquele vermelho assim que puxa um pouquinho mais, um vermelho mais escuro, não aquele vermelho tão vibrante, né? Os móveis, quase todos os estofados, jogos estofados, tapetes, era quase tudo em vermelho, porém eu observei muito bem que além de toda aquela claridade que entrava, que aquela parede enorme, devia ter uns 10 metros, de janelas que saía para uma sacada, então uma parede grande, toda de vidro, tá? O vidro representa o elemento água, então estava dando um certo equilíbrio ali entre o vermelho do elemento fogo e o vidro, o elemento água. Tinha também muita planta naquele lugar. Muita planta, então vasos de cerâmica, eu observei que tinha vasos de cerâmica enormes, né, com plantas grandes, né, pequenas arvorezinhas ali, então não eram plantinhas, eram árvores que estavam naquele local, né? Então nós tínhamos o elemento fogo, tá? Nós tínhamos o elemento água através dos vidros, todos aqueles vidros daquela sala, nós tínhamos os vasos de cerâmicas grandes, que a cerâmica é o elemento terra. Nós tínhamos as plantas, né? Plantas enormes, né? Elemento madeira. Vocês viram ali que está dando um equilíbrio de elementos, apesar de que quando você olha e você só vê o vermelho, que é o elemento fogo. Então, nós temos que observar esses pontos, às vezes, né? Que estava dando o equilíbrio para aquela sala. E para que aquela sala servia naquele cômodo, né? Para que ela era? Era uma sala de visita, era uma sala de recepção, onde ela fazia as recepções, porque tinha vários cantos, vários sofás, né? Então, quando eu observei lá, né, é onde ela dava as recepções, né? Era uma pessoa famosa, né, naquela sala enorme, não? Então, estas cores vibrantes, gente, que nem aquele vermelho forte que tinha ali, tá? Para um espaço grande, aonde você vai receber visitas, olha, é um espaço enorme, tá? E havia todo um equilíbrio dos 5 elementos ali dentro, apesar de que quando você olhava e só via o vermelho, mas se você tirava o vermelho, você começava a observar que havia outros elementos, sabe? O teto era branco,
O piso era branco, apesar dos tapetes vermelhos, mas tinha, então, o branco ali, elemento metal. Todo um equilíbrio dentro de um espaço onde tinha uma cor vermelha vibrante. Tá? E aquele lá, então, aquele vermelho ali daquele local, o que representava para as visitas, né? Então, aquela exuberância que ela precisava mostrar para receber os seus convidados. Contrário que se você faz lá o quê? Pega o teu quarto de casal lá. No Brasil, né, aqui muito no Ocidente, o vermelho é a cor do amor. Não? Então, como o vermelho é a cor do amor, ao contrário dos países orientais, o vermelho é a cor do amor, então muitas pessoas colocam o vermelho no quarto. Lençol vermelho, tapete vermelho, cortina vermelha e enchem aquele vermelho num quarto pequenininho que às vezes, nós sabemos, claro, que no Brasil os quartos são pequenos. Quando você encontra um quarto de 12 metros quadrados, já é um quarto assim, nossa, esse quarto tem espaço, né? Aquele mundo de vermelho ali, você querendo ativar a energia do amor, você faz o quê? Só irrita. Porque o vermelho, com o passar do tempo, ele vai irritar. Então, quer dizer, eu dizer para você que o vermelho é a cor do amor e você coloca esse vermelho na prática, tá? Então, esse faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço, porque eu não tenho vermelho no meu quarto. Vamos inverter essas coisas aqui? Gente, nós temos que colocar em práticas. Casas, no Brasil, nós não temos casas grandes. Lembre que essa escola do Chapéu Negro, ela veio dos Estados Unidos. Lá, as casas lá são grandes. Né? Casas pequenas têm 150, 200, 300 metros quadrados. Casas pequenas. Não? Para eles têm casas enormes, enormes. E principalmente ali na Califórnia, onde surgiu essa escola, e aonde que eles aplicavam? Eles aplicavam as técnicas com cores fortes e tudo mais em mansões, em casas grandes, não em casas pequenas. Então, você colocar as cores do Guá, como fez essa pessoa que eu vi lá, que ela colocou cinza, preto e azul numa parede só para colocar as energias dessas cores muito próximas, se confunde uma coisa com outra. Nós usamos o quê? Simbologia, nós usamos o elemento do Guá para ativar estas energias de cada Guá. Não fazemos isso jamais. Tá? E se você tem uma consultora, ou se você está estudando Feng Shui, observe isso, gente. É a mesma coisa que colocar uma cor vibrante, como eu falei ali do vermelho, ou colocar um azul, pintar a casa com azul ou com verde, e um verde muito escuro. Tá? Por que a gente procura colocar cores claras dentro da nossa casa e seguir um padrão? Quando você segue a mesma cor, a casa fica um pouquinho mais ampla. Não? Então a gente pega lá um tom claro e pinta a maior parte das paredes da nossa casa. Por quê? Porque dá amplitude. Tá? Porque as cores claras trazem luminosidade, fica mais luminosa a nossa casa. E nós sabemos que nós temos que trazer a boa energia para dentro, fazer com que ela circule dentro da nossa casa. Então, quanto mais luminosidade você tiver, mais boas energias você vai trazendo para dentro da tua casa. Poli, mas eu pintei de verde todas as paredes da minha casa, porque o verde é a cor da natureza e não sei o que lá. Tá, gente, se você for pintar tuas paredes todas de verde, você vai ter que colocar o quê? Muita luz ali dentro, tá? Tá? Tudo bem, uma parede pintou, gosta daquele verde, tá? Mas escureceu a tua casa. Você coloca um verde vibrante ali, bem forte, uma cor mais
forte ali dentro, escureceu a tua casa. E eu pergunto, essa luz vai ficar acesa sempre? Vai ficar sempre acesa essa luz ali? Então a gente tem que pensar um pouquinho, gente, nessa coisa, sabe? De nós colocarmos as técnicas, tá? E fazermos a experiência. É lógico que se eu pinto uma parede, uma casa inteira com cores escuras, vibrantes, olha quanto que eu vou gastar para trocar esta cor desta parede, não? Com uma cor mais clara depois. Temos que observar essas coisas, sabe? É prática. Eu faço, observo, tiro minhas conclusões. Eu faço, observo, tiro as minhas conclusões. Cada casa é diferente da outra. Uma casa é diferente da outra. Apartamentos têm o mesmo layout, né? A mesma distribuição. E apartamentos, uns são diferentes do outro. Então, gente, observem essa questão quando vocês começam a discernir aquilo que realmente é prática de Feng Shui, porque a prática de Feng Shui vem através de técnica, não é apenas blá, 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 não é apenas conversa, é fazer. Tá? Eu aplico a técnica e eu observo se deu certo, se houve mudança, se não houve mudança, que tipo de mudança que houve. E essas mudanças, às vezes, podem ser assim, questão de semanas, e outras mudanças não, como eu falei para vocês, nós levamos 6 meses no mínimo para haver uma mudança da energia dentro da nossa casa. Hoje é domingo, eu estou fazendo o meu almoço de domingo e fiquei bem preocupada com essa questão, tá? Sobre cores, aplicar técnicas que as pessoas falam, mas não fazem. Tá? Então é dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eu não faço. Observe. Faça o que eu digo, mas eu não faço. O que eu não faço? Encher a casa de bolinha de cristal. Enche a casa de bolinha de cristal lá, tá? E a bolinha de cristal tem que ter fio vermelho, não sei o que lá, não sei o que lá. E lá vai toda aquela coisa arada lá, gente. Aonde que nós usamos a bolinha de cristal? E não é sempre que nós usamos bolinha de cristal multifacetado. Quando nós temos o quê? Um fluxo acelerado, tá? Um fluxo acelerado que entre uma porta e uma janela. Então, quer dizer, abriu a porta e já vai essa porta ali, a janela muito grande, então nós usamos uma bolinha multifacetada, muito discreta. Nós não vamos usar bolinhas de cristal multifacetadas em todas as portas da nossa casa. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Só se você gosta dela como decoração, tá? Mas nós não utilizamos desta forma, tá? E a bolinha, quando a gente coloca ela, gente, ela tem que ter um espaço, tanto em cima como embaixo, como dos lados, tá? Para circular quebrar esta energia. Não adianta você colocar lá um pedacinho assim de fiozinho ali e ela aqui e ela não tem nem espaço para... Entende, gente? Ela tem que ter pelo menos uns 4, 5 centímetros abaixo do batente. Para circular, é como se tivesse aquela folga de circular a energia em volta dela. Então, tem outras maneiras de fazer essa correção de fluxo acelerado. Nós podemos usar os sinos de ventos, né? Nós podemos usar plantas, tem várias maneiras, gente. Não exagere em certas coisas. Assim como eu falei, que aquela pessoa colocou 3 cores ali, porque ela achava que estava aplicando as técnicas de ativação, que ela fez uma mistura de cores. Uma cor está influenciando a energia de cada cor ali, a vibração energética de cada cor ali, tá o quê? Uma contra a outra, não? Mas que foram cores vibrantes. Não? Quanto mais forte a cor, quanto mais vibrante a cor, mais energia ela tem ali. Então, gente, as técnicas de Feng Shui têm que ser aplicadas com calma e nós não temos que ter esse excesso. Não? Onde que a gente aplica as bolinhas? De
cristal multifacetado? Em janelas grandes, onde você vê que tem um fluxo acelerado ali, tá? Na porta do banheiro. Alguns feng-shuistas, né, dizem que você tem que colocar em cima do fogão. Eu não tenho em cima do meu fogão e toda a minha questão financeira está indo muito bem. Eu não sou rica, não sou milionária, nada disso. Eu tenho meu trabalho, ganho com o meu trabalho e está indo bem, gente. Temos que cuidar um pouquinho, às vezes, né, com aquela coisa assim, eu coloco um monte porque eu quero a minha prosperidade financeira. Tem até num dos livros, eu acho que é da Nancy, onde ela conta o relato de uma pessoa, né, de um dos clientes dela, onde ela estava prestando consultoria, e que o cliente queria o quê? Ele estava com a casa com um bom feng shui, mas ele queria mais. Então vem ali o quê? A dita da ganância, né? Então ele colocou muito mais coisa, né? Ele colocou bolinha de cristal aqui, colocou não sei o que lá, pintou parede aqui, não sei o que, encheu de coisas e de repente a vida dele começou a andar para trás. É o relato que ela faz. E de repente a vida dele, estava tudo indo tão bem, o que eu fiz de errado? Você exagerou nas coisas, tá? Por isso que nem sempre nós vamos colocar bolinha de cristal multifacetado. Nem sempre nós vamos fazer isso ou aquilo. Como que nós ativamos um guá, tá? Ou aquela energia daquele canto, tá? Nós fazemos um pequeno nicho, nós pintamos uma parede, tá? Se eu pinto uma parede para ativar o guá dos amigos, tá? Eu não vou pintar a parede para ativar o guá do trabalho, tá? Porque um está próximo ao outro, então eu faço uma outra coisa aqui, aplico outra técnica aqui. Entende, gente? É assim que nós trabalhamos. Nós temos que conhecer todos os elementos que podem ativar aquele guá, nós podemos conhecer isso, tá? Nós devemos também entender muito bem sobre os 5 elementos, que nem eu falei, aquela sala vermelha lá, que estavam presentes os 5 elementos, apesar de você, quando olhava aquela sala, você dizia assim, nossa, só tem o elemento fogo aqui, não? Mas tinha todos os 5 elementos na sala. E é assim, gente, é este equilíbrio, tá? Cores vibrantes, muito vibrantes, nós podemos colocar numa parede. Não que você esteja proibido de colocar, não estou falando isso de te proibir, mas cuide, gente, com aquilo que vibra muito forte dentro da tua casa. A gente tem que ter esse cuidado. Coloca né, você quer colocar uma cor vibrante ali, que nem eu conheci uma senhora, ela é uma pessoa muito colorida. Tá? Ela gosta de estampa, ela gosta de colocar muita bijuteria, maquiagem, tudo. Ela é uma pessoa colorida. E quando eu entrei dentro da casa dela, a casa toda cinza. E ela disse, ai, Poli, eu coloquei todas as técnicas aqui, mas não está funcionando, eu estou cada vez mais deprimida. Quando eu olhei a casa dela, eu vi como ela era, como ela se vestia, não? Eu vi toda aquela energia que ela tinha de cores, de gostar disso, né? E vi a casa dela ali tão apagada num cinza. O cinza é uma cor assim muito apagada para você colocar dentro de uma casa e toda a casa assim, né? Então, de repente, se você pegar lá, né, esta cor cinza, né? Nós tivemos ideias, não? Tinha todo aquele cinza lá. E vamos fazer o quê? Colocar almofadas coloridas, isso e aquilo. Gente, quando ela começou a colocar de novo os pontos de cor dentro da casa dela, não? Lógico que ela não ia trocar todas aquelas paredes de cores cinzas, não? Porque ela tinha recém-pintado a casa, recém-feito aquilo. Então, o que ela foi fazendo? Ela foi introduzindo as cores aonde? Em almofadas, tapetes, decoração com cores, então vai dando aquela animada. Então veja que tem outras pessoas que não, que gostam de usar cores mais neutras, né? Mais são assim mais, eu digo assim, mais clássicas, né? Porque usam esses tons de cinza, preto, branco, marrom, né? Um branco ali.
gostam disso, então essas cores estão presentes da casa dela. Se você pega uma pessoa que gosta dessas cores mais neutras e coloca a casa dela toda colorida, ela não vai gostar daquela casa. Se eu chegar e dizer assim, olha, a tua casa precisa de cor. Não, ela gosta daquelas cores, gente. A nossa casa representa a nossa personalidade. É isso que a gente tem que entender. A nossa casa representa a nossa personalidade. Por isso que dizem assim, a nossa casa é o nosso espelho. A nossa casa é o nosso espelho. Então, aquilo que eu sou, a minha casa tem que representar. A gente não vai na onda de modismo ou do diz que me diz que deveria ser com esta cor ou com aquela cor. A gente não vai desta maneira aplicar as técnicas de Feng Shui. Um consultor tem que conhecer um pouquinho sobre você, tá? Por isso que é bom você entender um pouquinho mais sobre o Feng Shui, entender de que maneira que a gente aplica essas técnicas, porque não é apenas falar, é fazer. Eu faço, observo, faço a técnica, observo o que está acontecendo, e se está tudo bem, a gente continua. Se não está tudo bem, a gente vai mudando este padrão energético dentro da nossa casa. Gente, espero estar ajudando vocês sobre essas questões. E vou fazer um convite para você. Se você está gostando desse canal, que esse canal aqui é para nós, dono de casa, porque eu sou dono de casa, aplico as técnicas, sou consultora de Feng Shui. Trocarmos ideias sobre Feng Shui. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui embaixo, tá? Eu estou fazendo uma série aqui junto no meu canal, que eu estou reformando a minha casa. E essa reforma eu estou fazendo, quer dizer, está demorada porque eu tenho todo o meu trabalho, tenho o meu trabalho fora, tenho o meu trabalho como dona de casa, tá? E nas horas vagas eu estou reformando a minha casa sem saber nada, gente, não sabia como pintar, como fazer, devagarinho estou indo e então tem essa série aqui de reforma da casa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, muito obrigada.